A mecânica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. Esse ramo ainda tem outras 3 divisões. A dinâmica estuda a causa dos movimentos, enquanto a cinemática estuda o movimento em si. E a estática estuda aqueles objetos que estão em repouso. Nessa aula, a gente vai se ater aos conceitos fundamentais da cinemática, ou seja, nós vamos estudar os movimentos em si. E para isso, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais no estudo da cinemática. O primeiro é de que a gente sempre precisa adotar um referencial. O referencial serve como um parâmetro de comparação para você saber se um objeto está em repouso ou movimento, por exemplo. Vamos supor a seguinte condição: você está fazendo uma viagem de 300 quilômetros. Você, sentado no carro, certamente se considera em repouso, né? Só que o carro está em movimento. Logo, você que está dentro do carro também está em movimento. Então, dependendo do referencial que você adota, o objeto pode estar em repouso ou em movimento. Certamente, você está me vendo aqui paradinha dando a aula, né? Mas se a gente considerar que enquanto eu estou parada falando com você, a Terra está em movimento de rotação e de translação, eu não vou estar parada, não vou estar em repouso, vou estar em movimento. Então, o referencial, ele serve para a gente comparar um objeto e identificar, assim, se ele está em movimento ou se ele está em repouso, o quão rápido esse movimento é ou não. Certo, agora que a gente já sabe que o movimento e o repouso dependem do referencial, a gente tem que saber diferenciar o que é um movimento e o que é repouso. No objeto em repouso, a gente vai ver que ele vai ocupar uma única posição no decorrer do tempo. As posições deles no decorrer do tempo não mudam. Já o objeto que está em movimento, no decorrer do tempo, as posições dele vai variar. Então, a gente tem ali conceitos de movimento e repouso que vão depender sempre do referencial adotado. O movimento, ele pode ser classificado de 3 maneiras distintas. O movimento unidimensional é aquele que vai ser realizado em uma única dimensão. Vamos supor então que uma pessoa caminha em linha reta. Veja que aqui eu só tenho uma única dimensão, que é o comprimento dessa trajetória que a pessoa percorre. Então ali eu vou ter um movimento unidimensional. No movimento bidimensional, uma orientação só não vai ser suficiente para você entender como o objeto se movimenta bidimensionalmente. Porque para entender os movimentos bidimensionais, a gente vai precisar de 2 dimensões. Ou seja, a gente precisa saber a latitude e a longitude da trajetória que o objeto que você está estudando vai percorrer. Então, como uma peça num jogo de xadrez. No jogo de xadrez, a gente não precisa se orientar ao longo da largura e da altura do tabuleiro? Pois é, aqui a gente tem um movimento bidimensional. As peças num jogo de xadrez se movimentam bidimensionalmente. Você precisa de ter 2 orientações para poder saber para onde a peça vai em cada movimento no jogo. Já o movimento tridimensional é aquele que, além da largura e da altura, você precisa saber também a profundidade. Ou seja, a gente vai trabalhar com 3 dimensões. Um exemplo de movimentos tridimensionais são aqueles realizados por aviões e submarinos. Não adianta você só saber a longitude e a latitude do movimento. Precisa saber também a quantos pés o avião ou o submarino está no céu ou no mar.
Outro conceito muito importante no estudo da cinemática é a trajetória. A trajetória indica o conjunto de sucessivas posições que um corpo ocupa durante o seu movimento. Quando a gente observa algumas pegadas na areia, podemos perceber que alguém passou por ali, né? Aquelas pegadas são as posições que a pessoa ocupava quando passou pela praia. E o caminho que elas mostram, o conjunto daqueles vários passos, daquelas várias pegadas, transformam aquilo numa trajetória que aquela pessoa passou, que aquela pessoa percorreu durante o seu movimento na beira da praia. A gente pode associar também a trajetória, por exemplo, com os rastros de uma bicicleta ou os rastros do pneu de um carro. Isso tudo, esse conjunto dessas sucessivas posições indicam para nós a trajetória de qualquer objeto que se esteja estudando. A trajetória ela pode ser classificada como curvilínea, retilínea ou mista. A trajetória retilínea, obviamente, o caminho será em linha reta. Na trajetória curvilínea, o caminho vai fazer curvas. Por exemplo, quando a gente observa o ponteiro de um relógio, a cada tic-tac, o ponteiro mostra um segundo diferente, né? E ali, o movimento do ponteiro do relógio não está sendo em linha reta, mas sim de acordo com a circunferência do relógio. A trajetória também pode ser mista quando há uma mistura de caminhos retos e curvilíneos, tá bom? Outra diferenciação importante no estudo da cinemática é saber o que é um corpo extenso e um ponto material. Vamos voltar para aquela viagem que a gente estava fazendo lá no início da aula. Eu falei que você estava fazendo uma viagem de 300 quilômetros, né? Vamos supor que o carro que você esteja dentro tenha 3 metros de comprimento. Os 3 metros de comprimento que esse carro tem vai fazer alguma diferença para os 300 quilômetros da viagem que você vai percorrer? Possivelmente não. Então, quando as dimensões do objeto de estudo são desprezíveis, não precisam ser consideradas, a gente tem ali um ponto material. Mas, quando você chega no seu local de destino, precisa guardar o carro numa vaga de estacionamento. Essa vaga de estacionamento, que tem mais ou menos 5 metros de comprimento, ou 6, essas dimensões do carro de 3 metros vão fazer alguma diferença quando você vai guardar o carro na vaga do estacionamento? Com certeza sim. Ali você tem um carro de 3 metros tentando entrar em um local de 5, 6 metros. Então, quando as dimensões do objeto de estudo devem ser consideradas, a gente tem ali o que nós chamamos de corpo extenso. Ponto material, objeto de dimensões desprezíveis. Corpo extenso, objeto com dimensões significativas.